Olá, professoras, olá, professores, pedagogas, pedagogos. Sejam muito bem-vindos a mais um dia de formação. A gente está aí caminhando para finalizar a nossa segunda semana de formação. Novamente, em nome do Cefop, agradecemos a presença de vocês, o comprometimento de vocês que estão ingressando na rede e focados em conhecer todas as nuances, todas as particularidades da rede e esperamos muito que vocês estejam gostando dessa ação formativa, tá bom? Hoje a gente vai conversar a respeito da gerência do ensino médio. Então, a gerente da gerência de ensino médio, que é a Andy Albuquerque, ela está aqui, ela vai conduzir esse momento formativo. Andy, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite do Cefop de participar da nossa ação. A Andy estará conosco hoje e amanhã conduzindo, né, as nossas webs, explorando ali a temática da gerência do ensino médio. Andy, eu passo a palavra para você. Você pode começar. A gente tem aproximadamente 2 horas para a nossa web. Fique à vontade. Olá, me ouvem bem? Sim, sim. Sim, então tá bom. Bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos, né? Meu nome é Andy, eu sou gerente de ensino médio agora, mas sou pedagoga da rede, né? Fui trabalhar na SEDU, como técnica pedagógica do ensino médio a princípio. Depois eu fui para subgerência de avaliação, então eu fui subgerente de avaliação. Depois eu me tornei gerente de avaliação, então neste ano, a partir de fevereiro, eu passo a ser gerente de ensino médio, tá? Eu quero desde já agradecer com muito carinho aí a presença de todos vocês, né, que estão iniciando na nossa rede. E aí, antes da gente passar para a parte realmente das ações e projetos, eu vou só, assim, né, dar um panorama geral de como é o ensino médio no estado, né, assim, de como é essa organização ali da gerência, para vocês entenderem um pouquinho como é que acontece isso. Então, ali dentro da gerência de ensino médio, nós temos vamos dizer, três grupos grandes de trabalho, tá? O primeiro momento ali é a gerência, né, a subgerência, que é chamada de subgerência de educação profissional. Então, quem é a subgerente ali é a Júlia, né? Então, todas as ações desenvolvidas a respeito da educação profissional, né? Todas as nossas parcerias, todos os nossos cursos técnicos, os cursos de formação com relação a isso. Então, tudo a respeito da educação profissional fica nessa subgerência, a subgerência de educação profissional. Nós temos também a subgerência que a gente chama de SUDEM, que é de desenvolvimento curricular. Ali estão ações como o circuito de gestão, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Que amanhã a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito disso. Então, ali quem é a subgerente é a Jaqueline, né, a minha subgerente ali, que apoia todas essas ações do circuito de gestão, as ações referentes ao novo ensino médio, as ações referentes à quarta série, né? Então, tem algumas ações ali, aletros também, então, tem umas ações ali que são organizadas ali nessa subgerência. E a gente também tem a assessoria de programas e projetos. Quem é a nossa assessora é a Natália, que está aqui com a gente, que daqui a pouquinho também vai falar com vocês um pouquinho. E ali nós temos basicamente 4 coisas ali dentro, né? 4 ações importantes que vocês vão ouvir falar muito se já não ouviram, né? Que a gente tem ali os jogos na rede, a gente tem o Centro Estadual de Idiomas, né? A gente tem o intercâmbio e também temos o pré-ENEM. Então, isso tudo, né, assim, mais algumas coisinhas aí que eu não citei, faz parte ali da gerência de ensino médio, né, que eu estou ali como gerente. Então, todas essas ações estão ali como escopo da gerência, né? Eu já me coloco à disposição de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem algum material que a escola por acaso não consiga encontrar,
né? A superintendência está à disposição, mas nós também ali da gerência estamos. Então é só dar uma ligadinha ou encaminhar um e-mail, né? Que a gente prontamente tenta auxiliá-los, apoiá-los aí no que for possível. Tá bom? Então, nós vamos conversar um pouquinho hoje, né? Principalmente sobre as ações, projetos, programas e projetos, né? Que são esses 4 aí que eu falei com vocês, e também um pouquinho da educação profissional, para que vocês possam entender como que acontece, né? Como que são organizadas essas ações, né? Dentro do escopo ali da gerência de ensino médio. Tá bom? Então, infelizmente, eu não vou conseguir ficar com vocês durante todo o dia, né? Assim, durante todo o momento aqui que a gente conseguiu organizar, porque nós estamos também realizando uma reunião a partir das 9 horas com os superintendentes de educação, todos aqui na SEDU, tá? Então, mas as meninas estarão aqui com vocês, eu também já me coloco à disposição. Qualquer dúvida, qualquer encaminhamento, solicitação, eu me coloco à disposição, tá bom? E aí eu vou passar então a palavra, né? Estarei aqui com vocês por mais um tempinho, mas eu vou passar a palavra então para a Natália, né? Que vai conversar um pouquinho com vocês aí sobre os programas e projetos, como a gente tem desenvolvido isso, né? Como a gente pode apoiá-los também nesses momentos aí, nas ações que vocês estarão sempre envolvidos, tá bom? Natália, com você. Bom dia, gente. Meu nome é Natália, eu sou professora de Geografia da rede desde 2013. Estava como supervisora escolar na Superintendência de Vila Velha desde 2018, e há um mês e pouquinho estou aqui na GEM como assessora de programas e projetos, coordenando o Neopré-ENEM, os Jogos na Rede e o Centro de Idiomas com o intercâmbio. Então, eu vou apresentar um pouquinho, falar um pouco dessas ações para vocês, né, para apresentar mesmo, para vocês conhecerem os aspectos gerais desses programas que a gente desenvolve aqui na gerência. Cadê a apresentação? Só um minutinho. O pessoal do Cefop vai colocar a apresentação, né? Natália, aqui Oi. com a gente tem só a apresentação do ano passado. Vocês fizeram alguma remodelação nela? Porque a gente não recebeu. Sim, eu encaminhei para Caroline, mas não tem problema. A gente A tem gente, aqui. a gente tem. Isso, a gente sobe aqui, tá? Sem problema. Espera aí. Você vai subir? Você está subindo, Andy? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, espera aí. Tá. Tá. Então, gente, enquanto a Júlia vai subir a apresentação, e então eu vou começar falando para vocês como que funciona a assessoria de programas e projetos. Como eu falei para vocês, são os 3 programas. A gente tem nos Jogos na Rede os 2 técnicos que ficam responsáveis aqui na gerência, que é o Luiz e o Guilherme, que estão mais à frente dessa ação, né? Que a gente começa agora com as etapas regionais nas 11 superintendências e depois a gente passa para a etapa final lá em dezembro, que a gente vai fazer em Guarapari, mas daqui a pouco eu vou detalhar para vocês. No Centro de Idiomas, nós temos 3 técnicos aqui hoje, né, trabalhando, e uma técnica que está em licença maternidade. Então, hoje a gente tem aqui o Rodrigo, a Tayane e o Sérgio, no Centro de Idiomas e Intercâmbio, e no Pré-ENEM nós temos a Débora e a Luciana, e o Jefferson, que está em licença paternidade também, daqui a pouco estava retornando. A apresentação está aqui, vamos lá. Vocês estão conseguindo ver? Bem? Sim, Nath, estamos sim. Tá joia. Tá, Se pode puder passar, por colocar só a favor. tela cheia, Ju, será que você consegue colocar a tela cheia? Tá bom, mas se puder. Uhum.
Tá, joia. Então, vamos lá. Nós temos o Centro Estadual de Idiomas, como eu falei, onde a gente oferece cursos de língua estrangeira, inglês e espanhol. Hoje a gente tem 18 centros espalhados por todo o estado, né? E esses centros a gente tem um que oferece língua espanhola e os outros língua inglesa. Então, a gente vai ter esses 18 centros espalhados atendendo o centro estadual, ele funciona em um município, em uma escola específica, mas ele não atende só os estudantes daquela escola, ele atende os estudantes das escolas do entorno também. Então, às vezes, a gente vai ter um centro de idiomas localizado em uma escola que atende estudantes de várias outras localidades ali, principalmente nos municípios mais do interior, isso costuma muito acontecer, a gente tem alunos de municípios vizinhos que frequentam e são alunos desses centros estaduais de idiomas. Aí a gente tem o pré-ENEM, que é o nosso... Ah, tá. Eu só vou fazer uma apresentação rapidinha aqui dos três. A gente tem o pré-ENEM, que é ofertado para os estudantes da terceira série do ensino médio, matriculados na nossa rede, e a gente tem os polos online e os polos híbridos, onde a gente vai ter aula online e aulas presenciais, né? A gente tem polos do pré-ENEM praticamente em todos os municípios. Então, são muitos polos espalhados pelo estado. A gente tem hoje cerca de 3.000 estudantes atendidos, aproximadamente, e principalmente nos polos online, que são o maior número hoje dos nossos polos são de polos online. E os jogos na rede são as atividades esportivas e a prática de jogos por meio de campeonatos. Primeiro, a gente faz as etapas regionais, como eu falei, cada superintendência vai desenvolver a sua etapa e depois a gente faz a culminância com a etapa final, reunindo os campeões das regionais, das 11 regionais. Pode passar, por favor, Júlia. Aí o Centro Estadual de Idiomas, né, a gente tem o foco do SEIS é na comunicação, né, na aquisição de fluência no idioma, inglês e espanhol, que são os 2 idiomas que a gente oferece hoje no centro estadual, e através do intercâmbio, que é um programa que que funciona paralelo, né, ao centro de idiomas, a gente oportunizar para os nossos estudantes a possibilidade de conhecerem outra cultura, de aprofundar os seus conhecimentos na língua estrangeira que eles estudam nos centros estaduais. Então, a gente tem o programa de intercâmbio funcionando junto e para os alunos que estão matriculados no SEI. Júlia? Isso, voltou. Pode voltar, por favor. Aí, os 18 centros, como eu falei para vocês, estão distribuídos nessas escolas. Eu acho que o de Boa Esperança, não, já está aqui. A gente tem uma particularidade, um SEI que hoje está funcionando de uma forma muito específica, que é o SEI de Boa Esperança, que é na Escola Antônio dos Santos Neves, que ele está funcionando de maneira online, né? É o nosso único polo hoje que a aula ocorre de maneira online, porque esses alunos nós estamos dando terminalidade, porque o curso de idiomas ele dura 2 anos, então os alunos iniciam quando eles ingressam na primeira série do ensino médio e eles concluem na segunda série. Então, esses alunos lá de Boa Esperança, da Antônio Santos Neves, eles começaram ano passado e esse ano a gente não tinha professor disponível de inglês, nós fizemos uma busca ativa e não conseguimos encontrar um professor lá da região que pudesse dar terminalidade para essa turma de inglês, né, do Centro Estadual lá de Boa Esperança. Então, a gente conseguiu fazer, a gente vai começar as aulas na próxima semana, a gente conseguiu com que esses alunos tenham aula esse ano de forma online, com um professor aqui da Grande Vitória que vai ministrar essas aulas daqui para os alunos de lá de maneira online, mas a gente vai conseguir dar terminalidade, é o que importa, e eles também estão aptos a participarem do intercâmbio esse ano. Então, foi uma conquista a gente conseguir colocar essa turma para funcionar mesmo online, que a gente possibilitou que esses estudantes possam participar do intercâmbio desse ano, né? Já que o intercâmbio desse ano é para os alunos que ingressaram no ano passado. No edital desse ano, a gente teve 2.410 vagas oferecidas,
Esse número aqui de 1.668, ele está um pouquinho desatualizado. Como a gente teve a turma de Boa Esperança que entrou, a gente está com um pouco mais do que isso. Inclusive, a gente conseguiu superar a quantidade de vagas oferecidas, porque depois do edital, a gente conseguiu fazer abertura de novas turmas, fizemos alguns arranjos, então hoje a gente está com cerca de 2.800 alunos matriculados no ano de 2023, né, contando com os alunos que ingressaram no ano passado. Mais ou menos a metade ingressou no ano passado, que são os alunos que estão agora no básico, e metade que está agora no iniciante, que foram os que começaram agora 2023. É porque está separado aqui, agora que eu vi. São 1.600 preenchidos, os matriculados no edital de 2022, 1.934, e aí somados a esses, a gente tem o desse ano, que dá um total, dá menos do que isso aqui, tá, gente? A gente está em torno de 2.900, 2.800 por aí matriculados hoje. Temos 18 coordenadores, 27 professores, totalizando 45 profissionais. Por favor, Júlia. Natália, Oi, desculpa te interromper, mas já que imagina. você vai passar para o intercâmbio, o Aham. Guilherme está falando aqui, se você poderia falar um pouquinho dos requisitos dos alunos do ensino fundamental para entrar no SEI. Quem são os estudantes que podem entrar no SEI, né, no ensino médio? Uhum, Caso tenha ainda a possibilidade, como que é, né? Porque uhum, ele cita aqui que antes tinha uns requisitos do nono ano, né, para poder se matricular. Então, uhum, como faz para aderir, né, ao idiomas, né? uhum. E aí, até cita, acho que aqui na região nossa não tem, seria muito bom termos um polo, enfim, então, né, você falar um pouquinho aí como é que é esse processo, se ainda pode, quem é que pode? Tá joia. O edital, ele sempre abre no início do ano, e a gente tem o número de inscritos e a gente vai fazendo as matrículas de acordo com os requisitos. Esse ano, quais foram os requisitos, né? Tem que ser aluno do ensino médio da rede estadual, tem que estar matriculado na primeira série, e sempre os alunos ingressantes no SEI, eles vão entrar no iniciante, né? E a gente não faz, quando o aluno ele entra no Centro Estadual de Idiomas, aquele teste de nivelamento que a gente costuma ver nos cursos particulares que a gente tem fora da rede. Por quê? A nossa ideia é que o curso dure 2 anos, então todos os alunos que entram no centro estadual, eles vão entrar como iniciante, então eles vão fazer 1 ano de iniciante e 1 ano de básico. E aí, ao final desses 2 anos, ele vai ter concluído a formação que a gente dá no centro estadual, tanto para o inglês quanto para o espanhol. Os requisitos, houve editais passados que a gente dava prioridade para alunos que tivessem cursado o ensino fundamental na rede pública. Se eu não me engano, o edital desse ano, ele não foi eliminatório para quem não estudou em escola pública no ensino fundamental. Precisava ser aluno da rede pública, estar matriculado regularmente, com exceção dos alunos da EJA. Então, estando no ensino médio regular, no integral ou nos técnicos profissionalizantes, na primeira série do médio, estariam aptos para participar do Centro Estadual de Idiomas. Eu estou há 1 mês e pouquinho na gerência, né, como eu falei, na assessoria de programas e projetos, e nós estamos num cronograma de visitas por esses 6, porque nós percebemos justamente que existe uma demanda por vagas, existe uma demanda por abertura de novos centros, então a gente está fazendo esse levantamento, está fazendo esse mapeamento através das visitas aos 6, para que a gente possa, para o ano de 2024, conseguir ampliar, né, a oferta de vagas, a oferta de 6, que a gente sabe que a gente tem espaço, a gente tem demanda para isso, então o nosso objetivo para 2024 é ampliar mesmo essa oferta. Em relação a esse ano, a gente ainda aceita matrículas, né. A inscrição do intercâmbio, que vai até amanhã, dia até amanhã não, até amanhã, dia 12.
ela só é permitida para os alunos que já ingressaram ano passado. Então, os alunos que ingressarem agora, eles não podem participar deste processo seletivo que está agora aberto, mas eles estarão aptos para o processo seletivo de 2024, desde que cumpram os requisitos que a gente vai estabelecer no edital para 2024. Mas assim, eu quero fazer a matrícula agora para começar a estudar no Centro Estadual de Idiomas. Havendo vaga, pode procurar o centro estadual, ver a possibilidade de fazer essa matrícula, se houver vaga, se não houver uma lista de suplentes, porque em alguns SEIs a gente tem lista de espera, essa matrícula pode ser feita. Ainda há tempo para isso, né. Então, assim, tem um SEI perto da localidade onde mora, procura ver se tem vaga, se não conseguir, pode ligar aqui para a gerência também que a gente auxilia, a gente orienta, a gente tem um mapeamento aqui de onde ainda tem vaga, de onde a gente tem lista de espera, então a gente pode orientar em relação a isso. Alguma ficou claro ou tem alguma outra dúvida? Eu acho que sim, só para compartilhar com você aqui no grupo, Nath, Aham. tem umas pessoas daqui que foram alunos, aí eles estão compartilhando. A Valesca Ah, falou que legal, que ela é do grupo de 2011, que a irmã legal, dela é do grupo de 2017. Não sei se é o Guilherme ou o Nicolas aqui, também falou que é do grupo de 2013. Então que é muito legal. legal, né? Assim a gente vê o quanto isso também é importante, Aham, né? Para os nossos estudantes da nossa rede estadual. E muito aí, o legal. nosso objetivo, como a Nath falou, é tentar realmente, né, dar maior suporte possível, tentar fazer essa ampliação, né, para que todos os alunos que desejem, né, assim, que desejarem realmente participar, tenham essa possibilidade, né? Isso. E tanto o edital para matrícula no Centro Estadual de Idiomas, quanto para o intercâmbio, esse ano, principalmente, a partir deste ano, a gente teve muito foco nos objetivos estratégicos estabelecidos pela rede, né, então a gente quis, priorizar a questão da equidade com foco em raça e gênero, e a questão da vulnerabilidade, dos alunos em situação de vulnerabilidade, então, nós fizemos alguns filtros no edital para que a gente priorize os nossos estudantes em situação de vulnerabilidade, aqueles que são atendidos, né, que residem em bairros atendidos pelo programa Estado Presente, pelos alunos que são cadastrados no Bolsa Família, porque a nossa intenção aqui, principalmente para o intercâmbio, que a gente consiga enviar alunos para essa experiência, estudantes que as famílias não teriam condições, né, de arcar com essas despesas, que a gente sabe que é uma oportunidade que hoje é um privilégio no nosso país, as pessoas que têm condições de ter uma experiência dessa. Então, o nosso objetivo foi priorizar esse público, né, os nossos estudantes que não teriam condições de ter essa experiência por conta própria. Então, a gente fez um filtro, assim, bem bacana no edital. A gente vai dar uma pontuação maior para os alunos que são cadastrados no Bolsa Família, que são atendidos pelo programa Estado Presente, e a gente tem a reserva de vagas para pretos, pardos e indígenas. Então, assim, esse edital foi muito comemorado aqui na gerência quando ele foi publicado, porque a gente trabalhou muito para que ele tivesse esse foco na questão da equidade para a raça, principalmente. Então, vai até amanhã as inscrições, então, divulguem para quem ainda não teve oportunidade de ler o edital e quem não conhece o programa, tá? E estamos aqui à disposição caso alguém tenha alguma dúvida sobre o intercâmbio. Podemos passar para o próximo, Júlia. Aqui a gente tem o decreto, né, que autoriza a realização do intercâmbio, que é o 2.861 lá de 2011. O objetivo que é o aperfeiçoamento do estudante nas competências comunicativas da língua estrangeira, em inglês ou espanhol, com a imersão no país, né, em outra cultura. Então, além da língua, é uma experiência cultural, é uma experiência social, é uma experiência completa, né, de vida educacional. A gente tem o histórico do intercâmbio de 2010 para cá, com o atendimento, quantos estudantes a gente teve contemplado de 2010 para cá, então a gente vê que a gente foi aumentando
o número de estudantes, e aí em 2018 nós conseguimos fazer para 180, tivemos uma pausa por conta da pandemia, infelizmente, e estamos retornando esse ano com muita alegria, com 150 vagas. Para 150 de inglês, vão 110 estudantes para o Canadá, 30 estudantes para os Estados Unidos e 10 para o Chile, para o curso de espanhol. Estados Unidos e Canadá, essas 140 vagas, elas vão ser sorteadas, né? O país de origem vai ser sorteado entre os classificados, e os 10 de espanhol irão todos para o Chile. Pode passar, Júlia, por favor. Volta só um pouquinho, Júlia, que eu achei que tinha. Só para completar, todos os custos do intercâmbio são, todas as despesas são custeadas, né, pela secretaria, junto com a empresa parceira. Então, assim, o estudante ele não vai ter despesa com visto, com passaporte, com alimentação, nada. Toda a despesa do início do processo até o desembarque, até o retorno para o Brasil, vai ser custeado pela SEDU, para esses 150 estudantes, além de ajuda de custo, tudo. Então, assim, é uma oportunidade mesmo única para os nossos estudantes. Então, vou repetir, peço para que divulguem o centro estadual, porque ano que vem a gente quer ampliar essa quantidade de estudantes no intercâmbio, e vamos torcer para que seja possível a gente ir aumentando cada vez mais. Pode passar, Júlia, por favor. Aí passamos para o pré-ENEM, que é o nosso preparatório para o Enem, né? É a portaria 076 de 2017 que regulamenta o preparatório. Hoje nós temos 43 polos híbridos e 283 polos online espalhados pelo estado. Também estamos no cronograma de visitas a esses polos. Estamos começando pelos polos híbridos, né, onde a gente tem aula presencial e online. E hoje a gente tem uma oferta de 6.000 vagas para o pré-ENEM, só que a gente ainda não conseguiu preencher todas essas vagas. Então, também estamos num processo até de reformulação do programa, de divulgação, para que a gente consiga completar essas vagas que a gente tem ofertado e não tem conseguido preencher, né, lá no edital que a gente lança no começo do ano. Para 2024, a gente está pensando em algumas alterações, algumas mudanças no edital de matrícula para os estudantes e também no edital de credenciamento para os profissionais. Hoje a gente tem 59 coordenadores de polo e 40 professores credenciados. Hoje a gente já tem um número maior, porque foi feita uma contratação de ontem, entre quarta-feira e hoje, cerca de 80 professores estão sendo contratados, estarão sendo contratados até amanhã, para começarem até o final do mês. Então, assim, a gente tem muitos polos que ainda não estão com o quadro de professores completos, mas que a partir da semana que vem vão receber esses professores. Então, o quadro de professores do pré-ENEM está sendo ajustado, está sendo finalizado, preenchido. Então, a gente não, a gente quer que até o fim do mês o pré-ENEM esteja funcionando em todos os polos, com todos os professores contratados. E aí, como eu disse, as modalidades a gente tem híbrida e online. Por favor, Júlia. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Ah, tá. A contratação dos professores para o pré-ENEM, ela é feita via ESESP, né? O pré-ENEM, ele funciona em um termo de cooperação e com a ESESP, e toda a gestão administrativa é feita pela ESESP. Então, a contratação de professores, o edital de credenciamento, a gente participa da elaboração do edital, a gente acompanha e monitora o processo, mas essa contratação é feita através da ESESP. O edital de credenciamento ele fica aberto durante todo o ano. É só entrar no site da ESESP e fazer a inscrição, porque a gente chama professor durante todo o ano. Então, por isso que o edital está sempre aberto, e essa lista de credenciados ela é publicada todo dia 10 de cada mês. Então, quem tiver interesse em se inscrever, o edital de credenciamento ele fica aberto o ano inteiro lá na página da ESESP.
E aí a gente vai ter nos polos híbridos, né, 2 dias de aula presencial e 1 dia de aula online. São cada São 4 aulas presenciais e uma aula online, a duração é de 2 horas, e aí os polos, eles têm horários já pré-determinados, né, de acordo com a especificidade de cada local. Aí a gente tem Espera aí só um minutinho, a gente tem a modalidade híbrida, que a gente vai ter 1 dia de aula presencial e 2 dias de aula online, e a gente tem os polos que a gente tem somente aula online, além dos aulões presenciais que a gente faz. Essa estrutura, a gente vai manter provavelmente até o final de 2023 com alguns ajustes, né, e estamos pensando numa nova estrutura para a gente começar 2024, mas ainda estamos em fase de análise, né, estamos pensando, desenhando em contato com a ESESP, para a gente fazer, para a gente pensar um pré-ENEM de maneira mais assertiva, né, até em maneiras de avaliação, então a gente está pensando numa reestruturação do pré-ENEM. Então, estamos aqui também à disposição para ouvi-los, para receber sugestões, né, estamos aqui para isso também, já que estamos num momento de reestruturação do pré-ENEM. Por favor, Júlia. Alguma dúvida sobre o pré-ENEM no chat? Ah, tá. Tem uma pergunta aqui. Por que a contratação de professores limita o acesso apenas para os que trabalharam com a terceira série? Porque como é um programa voltado, para a preparação do Enem, né, que é um exame, então a gente precisa que os professores, eles tenham o perfil de professores de terceira série, né, que são os professores que trabalham com os nossos estudantes público desse programa. Então, como a gente está preparando os alunos para o Enem, é um preparatório, é um programa preparatório, a gente precisa de profissionais que tenham esse perfil. Então, é por isso que a gente limita esse edital de credenciamento a professores que já tenham experiência com a terceira série, porque de fato não são todos que têm esse perfil, né, de preparação para o Enem, então a gente e professores para, cursinhos preparatórios, tem que ter um perfil diferenciado, geralmente são mais alunos do que a gente está acostumado em sala de aula regular, até mesmo de terceira série na escola, né, então é um perfil diferente que a gente busca para o pré-ENEM. Então, por isso que a gente limita a professores da terceira série, é por questão de perfil mesmo. Se não pode ampliar para os que assumem a segunda série, a gente pode pensar na possibilidade. São possibilidades que a gente pode estudar. Podemos pensar assim, conversar com a gerente, pensar na possibilidade, conversar com a ESESP, tá? A gente pode anotar para pensar na possibilidade sim, para o ano que vem. Como é feita a contratação de professor de idiomas para o SEI? Através de edital também, sempre no início do ano. E, além do edital, quando a gente não consegue preencher as vagas, a gente faz uma busca ativa aqui, né, no grupo de coordenadores, e aí a gente vai buscando professores na rede que tenham disponibilidade de carga horária. Então, é o edital no início do ano para seleção, e ao longo do ano a gente faz uma busca ativa, então também pode entrar em contato com a gente, professor que tiver disponibilidade, porque a gente sempre precisa de inglês e espanhol, como a gente está agora com uma turma só, mas também a gente tem bastante dificuldade de encontrar, mas nesse momento não é uma questão, mas inglês a gente ainda tem algumas dificuldades de encontrar profissional, principalmente para os municípios do interior. Jogos na rede. Vamos lá, acho que não tem mais nenhuma pergunta não, né, sobre o SEI e sobre o pré-ENEM. Se tiver, vocês podem me interromper, por favor. Os jogos na rede, ele oportuniza aos nossos estudantes o aprofundamento dos conhecimentos relacionados ao esporte, né, por meio da participação nos jogos escolares. Então, os jogos na rede começaram em 2008,
Hoje, em 2023, nós estamos com 12.000 estudantes envolvidos. Por quê? Como que funciona, né, essa preparação para os jogos na rede? Nós temos as eletivas complementares nas nossas escolas. Então, as eletivas complementares, elas são voltadas para a área de esporte, cultura, linguagens. Então, as escolas elas precisam fazer a adesão lá no início do ano às eletivas complementares. E aí, quando a escola faz a adesão às eletivas complementares, que não são aquelas eletivas que a gente tem na parte diversificada das nossas escolas. Elas são eletivas né, por isso que elas têm o nome de eletivas complementares. São voltadas para a questão de esporte, cultura, linguagem, arte, então elas vão funcionar sempre no contraturno. Para as escolas de tempo parcial, elas vão funcionar no contraturno, para o matutino, no vespertino e vice-versa, e nas escolas de tempo integral, elas vão funcionar de manhã para as escolas que têm 7 horas e as escolas de tempo integral de 9h30. Essas eletivas complementares vão funcionar no noturno. E aí, quando as escolas fizeram a adesão às eletivas complementares lá no início do ano, elas também nos informaram se elas fariam a adesão aos jogos na rede. Então, as escolas podem fazer a adesão aos jogos nas modalidades de futsal, handball, vôlei, basquete e xadrez. Hoje são as modalidades que a gente tem nos jogos na rede. Pretendemos ampliar e pensar em novas modalidades para os próximos anos, mas por enquanto estamos trabalhando com essas. Então, as escolas já fizeram a adesão aos jogos, já fizeram a inscrição, né, das equipes nas modalidades, por enquanto das eletivas complementares, e aí agora a gente está na fase de preparação para as etapas regionais, que elas acontecem de julho a outubro. Então, cada superintendência realiza a sua etapa regional. Existe uma comissão em cada superintendência, um técnico de educação física contratado pela superintendência para auxiliar na condução desses jogos, e a gente faz o acompanhamento aqui da gerência, principalmente nas pessoas do Guilherme e do Luiz, que já estão há muito tempo lidando com jogos na rede, brilhantemente, né, então a gente está agora na preparação para os jogos regionais, a gente vai participar, acontecem as reuniões técnicas nas superintendências para desenvolvimento das tabelas dos jogos, que geralmente eles duram mais ou menos uma semana em cada superintendência, e a gente faz esse acompanhamento também daqui, a gente tenta acompanhar essas etapas regionais, a gente tenta estar presente também pelo menos um dia em cada superintendência, e aí a gente daqui da gerência, a gente faz a organização de contratação de serviço médico de urgência e emergência, segurança, arbitragem, toda a estrutura logística que a gente precisa para funcionamento dos jogos, tanto na etapa regional, desculpa, quanto na final, é a gente que faz essa organização aqui e dá o suporte para as superintendências desenvolverem a etapa regional. Então, agora a gente está nesse processo das etapas regionais, né. Eu não falei que a gente tem as modalidades, femininas e masculinas para todas que eu falei. Então, basquete, futsal, handebol, vôlei e xadrez, tanto no feminino quanto no masculino. A participação feminina está cada vez maior, isso, assim, é muito bacana. Cada vez a gente tem mais meninas participando, inclusive em modalidades que até pouco tempo eram consideradas masculinas, né, majoritariamente. Então, assim, a gente tem visto muito mais meninas, e as meninas estão dando um show, assim, nos jogos. Eu acompanhei bem de perto no passado, enquanto supervisora de Vila Velha, e foi muito legal ver as meninas participando ativamente. Então, a gente espera que esse ano seja ainda melhor, porque esse ano a gente tem 12.000 estudantes, ano passado nós tivemos uma média de 8.000 nas etapas regionais, esse ano nós já temos uma média de 12, então a gente teve um aumento significativo, e a gente está muito feliz com isso, né, porque a gente veio ano passado a gente fez depois de um tempo parado por conta da pandemia, e tivemos 8.000 estudantes envolvidos, e esse ano a gente já aumentou para 12. Então a gente está bem obrigada. A gente está bem animado em relação a isso, né, que a gente consiga ampliar esse número para os próximos anos.
A etapa final acontece em dezembro, lá em Guarapari. Ficamos uma semana lá fazendo as finais dessas modalidades com os campeões das etapas regionais. Então, a gente termina as etapas regionais em outubro, e aí a gente tem até dezembro, geralmente é no comecinho de dezembro, para fazer as etapas regionais, que é quando a gente leva todas as equipes campeãs das etapas regionais para competirem as finais lá em Guarapari. E aí é uma festa, é uma experiência muito bacana para os nossos estudantes, eles gostam muito, né, porque eles têm a interação com os professores, com os técnicos, com os técnicos da superintendência, com os técnicos aqui da SEDU. Então, essa semana lá em Guarapari é bem bacana, como o Luiz costuma dizer aqui, é contagiante, quem vai uma vez assim se apaixona, a gente é cansativo, que a gente fica preocupado, a gente não dorme, mas é muito, muito satisfatório. Então, é um programa que a gente tem muito carinho aqui na rede, aqui na gerência. Por favor, eu acabei, eu acho. Ah, tá. Aí aqui a gente tem o cronograma, gente, é o cronograma previsto para as etapas regionais. A gente vai começar com Cachoeiro, em julho, e aí a gente vai lá até finalzinho de outubro, que a gente termina com Linhares. Essas datas, algumas a gente já confirmou, outras a gente ainda está em análise, com possibilidade de modificação. Tem alguma pergunta? Que eu ouvi um barulhinho aqui no chat, não tem não, né? Vocês me avisem, por favor, me interrompam. Então, aqui a gente tem o cronograma das etapas regionais. Por enquanto, acho que a gente tem mudança em São Mateus, que a gente precisou alterar para setembro. E as finais, por enquanto, a data que está prevista é de 8 a 14 de dezembro. A gente divide as modalidades. Em anos anteriores, a gente fazia todo mundo junto, né? Todas as modalidades juntas ao mesmo tempo. E aí, ano passado, pela primeira vez, a equipe aqui dos Jogos na Rede, eu não estava aqui, né? Eu acompanhei como supervisora da superintendência. A equipe resolveu dividir essa etapa final em 2 grupos, e foi uma experiência muito boa, todo mundo que estava lá concordou, assim, que foi muito melhor a gente dividir em 2 grupos, até para a gente coordenar isso foi melhor, foi mais confortável na hora das refeições, então a gente dividiu, né, desde o ano passado, a gente faz em 2 períodos, a gente começa com um grupo, na metade da semana esse grupo retorna para suas escolas, e a gente recebe o segundo grupo que fica até o final dessa semana que a gente passa lá em Guarapari. Esse ano a gente teve uma vitória, conseguimos ampliar a alimentação, né, lá no SESC, a gente tinha as refeições, café da manhã, almoço e jantar para todos os estudantes, eles não têm custo nenhum também lá durante a estadia, hospedagem, alimentação, é tudo custeado pela secretaria, e esse ano a gente conseguiu acrescentar um lanche que era um pedido já de muitos anos, e a gente conseguiu acrescentar isso para eles. Se eu já tiver finalizado, eu queria falar uma coisa sobre alimentação, em relação aos 3 programas. Terminamos, então deixa eu falar. A gente tem, como eu falei, a gente tem um cronograma de visitas, né, que a gente está fazendo pelos centros de idiomas, pelos polos do pré-ENEM, a gente conversa muito com os técnicos das superintendências e os professores de educação física envolvidos nos jogos e nas eletivas complementares, e a gente recebe muitos questionamentos a respeito da alimentação, né, dos alunos que participam dos nossos programas. E assim, até o momento, a resposta que a gente sempre teve é que a gente não conseguiria fornecer essa alimentação para os alunos que participam dos nossos programas e projetos. E aí, nós estamos fazendo, vamos começar, na verdade já começamos, um levantamento, né, sobre a possibilidade do fornecimento de alimentação para os estudantes desses programas e projetos que a gente oferta na rede, né? Esses 3 que principalmente que a gente coordena aqui na gerência de ensino médio. Então estamos analisando a possibilidade, né, estamos ouvindo os pedidos dos estudantes, dos professores, das superintendências, para que a gente possa, fornecer essa alimentação para os alunos que ficam nas nossas escolas para participar,
desses programas. Então, a gente está estudando essa possibilidade, estamos fazendo um levantamento da demanda para estruturarmos um projeto, uma solicitação de atendimento desses estudantes com alimentação nos programas, tá? Então, só mesmo para deixar vocês cientes, né, de que estamos acompanhando essa solicitação de vocês com muito carinho e esperamos, assim, de verdade que a gente consiga atender, tá? Eu acho que dos programas e projetos é isso que eu tinha para falar. Muita satisfação em apresentar para vocês os programas e projetos, ações que a gente desenvolve aqui na Gerência de Ensino Médio. Tentei resumir o máximo possível, porque são muitas ações, né, mas é isso, estou à disposição sempre, bem como os técnicos aqui, para atendê-los, para tirar dúvidas, e estamos muito felizes com o ingresso de vocês na rede, e vamos juntos, né, atingir os nossos objetivos, que é a aprendizagem dos nossos estudantes, e os programas, ações e projetos, eles vêm para complementar o que é feito em sala de aula, né, é aquele extra que incentiva, que motiva o nosso estudante, para além dos componentes curriculares, da base, da parte diversificada, dos itinerários, então é isso. Estou à disposição, e muito feliz em estar com vocês aqui hoje. Muito obrigada pela atenção e tenham uma boa formação. Júlia, é com você. Olá, pessoal, bom dia. Vocês me escutam bem? Tudo certinho? Como a Andy falou lá no início, né, aqui na gerência do ensino médio, nós temos duas subgerências. Uma delas, há pouquíssimo tempo, né, eu assumi essa subgerência, que é de educação profissional. Antes da gente conversar um pouquinho, e eu também me apresentar, eu queria conhecer um pouquinho vocês, e eu gostaria muito que vocês compartilhassem aqui no chat, pessoal, se vocês têm alguma experiência com a educação profissional. E aí, essa pergunta, ela se estende desde se você já fez algum curso técnico, se você já deu aula, né, para algum curso técnico, ou mesmo, né, na modalidade integrada ou concomitante. Você tem alguma experiência com educação profissional? Coloquem aqui no chat, por favor. Ó, nós temos, né, colegas que fizeram mestrado em educação profissional, técnica e edificações. A Laudiceia não tem experiência, Ana Paula também não, Guilherme também não. Tá ótimo, gente. Quanto mais vocês puderem, não tem, só para eu ter mesmo assim um panorama, né? Isso, técnico integrado, né? O Charles fez técnico integrado em Portos, aqui no IFES de Cariacica. Nós temos colegas também que deram aula no IFES, né? No integrado também. Temos colegas que foi aluno técnico da rede estadual, né? Curso técnico. Mas a gente tem também aqui, como vocês podem ver no chat, assim, um grupo muito grande, né, de colegas que não têm experiência na educação profissional. Então, eu vou me apresentar agora, mas antes de eu falar especificamente sobre as nossas ações aqui da educação profissional, a gente vai falar um pouquinho desse nome, porque esse nome, muitas vezes, ele pode causar até uma confusão, né? E o meu objetivo aqui agora, né, além de apresentar as nossas ações, é que daqui em diante, toda vez que vocês ouvirem falar, por exemplo, de uma determinada forma, vocês vão falar assim, espera aí, vamos, né, assim, colocar isso no eixo e vamos entender o que de fato é a educação profissional. Tá? Então,
Vou me apresentar um pouquinho, meu nome é Júlia, eu sou professora de Química da rede desde 2008. Eu vim aqui para a SEDU, aqui para a SEDU Central, né, que a gente chama, porque nós temos 11 regionais, né, espalhadas pelo estado, como vocês sabem. Aqui na SEDU Central, há quase 5 anos eu estou aqui. E como professora de Química, na rede, né, eu tive diversas experiências, assim, muito importantes para a minha formação, né, seja num estudo mais técnico, né, mais conteudista, vamos dizer, mas seja na parte dos projetos, né, dos programas dos projetos, das ações mais práticas, né, participando de diversos projetos e levando também os estudantes na época, né, ao máximo de lugares que a gente podia, né, por meio de parcerias, então em laboratórios de universidades, de instituições de pesquisa. Então eu sempre fui aquela profissional um pouquinho assim, de querer levar os estudantes para além dos espaços, né, da sala de aula. E em 2019 eu recebi o convite, então na época, para fazer parte do Cefop. Então, estar aqui, né, em uma formação do Cefop, eu estou voltando para casa, né, a minha casa. Foi onde eu comecei aqui na SEDU, né, fiquei quase 1 ano no Cefop, eu tenho paixão, assim, pelo setor, pelas formações, por tudo que acontece no Cefop, tenho um carinho muito, muito especial. E do Cefop, eu também fui para outros lugares aqui na SEDU, né, fiquei muito tempo na Subsecretaria de Planejamento e Avaliação, na assessoria, depois trabalhei diretamente com os diretores, né, na assessoria de gestão escolar, foi uma experiência, assim, maravilhosa, lidar, né, com as 411 escolas da nossa rede, com os 358 diretores à época, né, até o iniciozinho desse ano. E em fevereiro, eu recebi o convite, então, para assumir a subgerência de educação profissional. Um desafio enorme, e eu assumi esse desafio. Então, neste momento, né, de finalzinho de fevereiro para cá, eu estou aqui na subgerência, dividindo, né, com Natália e com a Jaqueline, que vocês vão conhecer amanhã também, os programas, as ações aqui da gerência de ensino médio, que é uma gerência muito grande. A Natália, ela fez realmente assim, um resumo, né, de todas as nossas ações, um resumão, porque são muitas, muitas coisas, é uma gerência imensa, imensa tanto nas entregas, né, Nath, tudo que chega até as escolas, mas também aqui dentro, né, pena que vocês não podem ver, mas assim, a gente tem um grupo grande aqui com a gente, na gerência como um todo. E aí agora falando um pouquinho, né, da educação profissional, né, eu estou vendo aqui no chat se tem alguma, tem vários colegas, né, que também confirmaram, né, que nunca trabalharam na educação profissional, mas que tem um curso técnico ou que tem alguém que já fez. Então, acho que esse tema, ele é familiar, né, para todos vocês, assim, seja atuando, né, profissionalmente, seja também estudando. Então, eu fico muito feliz e de conhecer também um pouquinho mais de vocês, tá? E aí, aqui na subgerência, eu vou falar um pouquinho agora da estrutura aqui, né, como nós somos divididos aqui a nossa equipe, para depois falar um pouquinho, né, das ações e das entregas, né, de como a gente divide aqui os nossos projetos dentro da educação profissional. Então, aqui dentro nós somos, até a data de hoje, nós somos em 5 aqui na equipe. Por que na data de hoje? Porque hoje vai chegar mais um integrante. Então, a partir de hoje, né, nós temos a nossa equipe técnica com 5 integrantes e eu, né, junto, então nós somos em 6. Então, eu falo, né, que nós somos em 5, né, e a gente cuida
né, buscamos cuidar de 78 municípios do estado inteiro. Então, esse é um grande desafio, né, mas que a gente busca, mesmo com uma equipe aqui da SUEP, que a gente chama, né, que é a Subgerência de Educação Profissional, ser uma equipe bem curtinha, a gente busca, né, fazer todo um assessoramento e todo, né, um monitoramento, um apoio técnico, além do apoio pedagógico, né, para todas as nossas escolas que ofertam cursos técnicos, independente da modalidade, né, seja na modalidade integrada, na forma, né, na forma integrada ou concomitante, né, as formas de oferta. E nós temos, então, essa equipe que estará sempre à disposição de vocês, tá? Quando puderem, venham nos conhecer aqui, a gente convida, né? Vem tomar aqui um cafezinho com a gente, e vai ser uma alegria receber vocês. Então, primeiro, né, falando sobre o nome, quando a gente fala de educação profissional, a gente está falando de um grande guarda-chuva, porque a educação profissional, ela pode começar ali do fundamental e ela vai até o mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Então, é muito importante que hoje a gente faça um recorte de qual educação profissional que nós estamos falando aqui agora com vocês, tá? Então, nós estamos falando da educação profissional técnica de nível médio, porque não é só a educação profissional de nível médio que existe no Brasil e no mundo. Então, quando a gente pega todos os documentos oficiais do MEC, a gente tem, né, isso tudo muito detalhadinho. A gente tem desde uma educação que pode começar ali no fundamental, na verdade, a gente tem desde a informal, né? E aí a gente tem essa que começa lá do fundamental, e aí passa pelo nosso ensino médio, e depois nós temos o pós-médio, e aí, né, abarcando, né, o nível também de mestrado e doutorado e tudo mais, que é o nível tecnológico que a gente chama, tá bom? Então, esse é o principal recorte que a gente faz, que é a educação profissional que nós estamos, né, nos remetendo aqui, é a educação profissional técnica de nível médio, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de reforçar, né, nas escolas, quando vocês estiverem, né, se referindo ao nosso público-alvo do ensino médio, é dessa educação profissional que nós estamos falando, tá bom? Vocês vão ver também muito termo na EPT, que é Educação Profissional e Tecnológica, e aí a gente sempre complementa, né, a EPT-NM, né, Educação Profissional Tecnológica de nível médio, tá bom? Se fala também muito, né, em educação técnica, até hoje, inclusive, é um termo muito usado. A gente tem, inclusive, vários autores, né, que dialogam entre si, falando, tá tudo bem, então, não tem problema não, né, quer falar educação técnica, pode falar, não tem problema, mas aí a gente pega as nomenclaturas dos documentos oficiais, tá, do MEC e do Conselho Nacional de Educação. Tá bom? E aí agora, né, vindo aqui para a SEDU, no âmbito da SEDU, a gente tem 3 grandes grupos, né? Só que desses 3 grandes grupos dos nossos cursos técnicos, a gente vai falar de 2, porque o terceiro, como eu vou falar ali agora, ele já não está sobre a nossa governança. Ele passou para uma outra secretaria e com certeza vocês que já fizeram curso técnico já ouviram falar, né, que são os cursos técnicos subsequentes, né? Hoje a SEDU já não é ofertante desses cursos técnicos, né? A partir de agora tudo relacionado a curso técnico subsequente é na SECT, tá? A SECT, né, que também cuida, né, lá de Vila Velha, do polo, né, ai meu Deus, me deu um branco agora, deu um branco total, depois eu volto aqui, do Vasco Coutinho, né, e outras também instituições, a gente está aderindo, né, a SECT, eu conversei muito recentemente com a subsecretária da SECT, e ela, né, me sinalizou
as novas escolas, né, que eles pretendem, né, os novos centros que eles pretendem ofertar também cursos técnicos. Então, aqui na CEDU a gente tem hoje o curso técnico na forma, né, integrada ao ensino médio e na forma concomitante ao ensino médio. E aí eu queria que vocês colocassem aqui no chat de novo, né, qual é a diferença entre um e outro. Gostaria que vocês escrevessem aqui no chat o que vocês entendem como um curso técnico que é integrado ao médio e um curso técnico que é concomitante ao ensino médio. O que vocês entendem? Quais são os alunos que podem participar de um e não podem participar do outro? Compartilhe aqui com a gente, aqui no chat, por favor. Ou se é a mesma coisa, tudo igual, não, é tudo a mesma coisa. Público-alvo. Isso. O concomitante seria ao mesmo tempo, porém outro turno? Boa pergunta. Integrada junto ao ensino médio, concomitante é em paralelo, né? O concomitante seria um complementar, né? O integrado ele está dentro da grade, né, do aluno da rede. Concomitante seria ao mesmo tempo separados. Estou adorando as respostas, gente. Adorando, vocês estão assim de parabéns, tá? O integrado dá a sensação que a carga horária é compartilhada. Concomitante não é feito na mesma instituição e o aluno pode já ter terminado o médio, né? O integrado é feito na mesma instituição, né? Aqui é uma pergunta, né? Se o concomitante seria para os alunos matriculados ativamente, né? Então, excelentes perguntas. Aqui, assim, eu já vi que a maioria, né, já realmente conhece muito bem. O concomitante, ele é complementar, né? O integrado, ele é necessariamente junto ao médio. Muito bom, tá, gente? Parabéns. E vamos começar, então, pelo integrado, né? O integrado, ele está ali coladinho, ele faz parte, né? Ele faz parte do ensino médio regular. Então, a gente, né? Então, muitos de vocês acertaram. Quando a gente fala, né, do curso técnico integrado ao ensino médio, a gente está falando daquele estudante, pessoal, que saiu do 9º ano agora. Então, ele acabou de sair do 9º ano e ele optou na chamada pública fazer parte, né, ali, optar pela formação técnica. Tá bom? Então, é um estudante que no 9º ano, ele fez a escolha por ter uma formação para o trabalho aqui no início do ensino médio. Então, todo o currículo dele do ensino médio já foi planejado para que esse estudante saia ali do primeiro até o final do ensino médio, né, com essa formação para o trabalho, tá bom? Então, o acesso é via chamada pública escolar, tá? E agora, o concomitante, muitos de vocês, isso aí, né? O integrado dentro da grade curricular, tá? Já o concomitante, acredito que todos vocês acertaram, né? O concomitante, ele pode ser feito, gente, em separado. O estudante não é o mesmo daquele do 9º ano, que já optou logo entrar no ensino médio pensando nessa formação para o trabalho. O concomitante, o aluno ele pode já estar no ensino médio, né? Então, de repente, ele está ali no seu primeiro ano. Ali no primeiro ano ele teve uma oportunidade, ele falou, nossa, eu gostaria tanto de fazer um curso técnico. Então, a rede estadual disponibiliza, né, vários cursos nessa forma para que ele consiga conciliar sua grade curricular, ali do seu ensino médio regular, com
o curso técnico no seu contraturno, tá bom? Já o subsequente, ele é um pós-médio, tá? Ele atende esse aluno, né, do terceiro ano do pós-médio, no caso. Porém, como eu falei ali no início, nós da CEDU, a gente não trabalha mais com essa forma, tá? Inclusive, a gente está finalizando agora, né, as turminhas que tem o técnico subsequente, a gente está finalizando agora, e a gente recebe, inclusive, muitas perguntas, né, por telefone ou mesmo no e-mail. Ah, vocês vão ofertar o curso tal? Vocês vão fazer uma nova oferta? E aí a gente está, né, aos pouquinhos compartilhando. A gente fala, olha, a partir de agora procura a SECT, né? Que é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, tá bom? E aí agora, gente, continuando, né, a falar um pouquinho do curso integrado e o concomitante, eu queria apresentar alguns dados para vocês muito importantes de como está o nosso cenário, o nosso raio-x, né, atual do curso técnico integrado, né, ao ensino médio. Primeiro, antes de eu falar esses dados, eu não posso deixar de falar da nossa missão. Eu falo que nós, da educação, né, nós temos uma grande missão, que é acabar com essa separação, essa dualidade entre o trabalho, o intelectual versus o manual, o intelectual versus o técnico. Porque por muitos anos, e isso se estende até hoje, quando se fala de uma formação para o trabalho, né, uma educação voltada ao trabalho, infelizmente no Brasil, por diversas questões, construções sociais, históricas, culturais, se vê ainda aquele estudante que opta por uma formação para o trabalho, muitas vezes ele ser tratado até de uma forma diferente do que aquele que não optou, né? E isso se dá também por culpa nossa, muitas vezes, né? A gente precisa romper essa dicotomia, né? É indissociável. Quando a gente fala, pessoal, de uma modalidade integrada, não existe separação. Então, a gente está falando, sim, do intelectual, mas a gente também está falando do técnico, do manual, dessa formação para o trabalho, no seu aspecto o mais integral possível, uma formação humana completa. Eles são indissociáveis. Então, é uma grande missão nossa levar isso para o máximo de lugares e espaços que a gente ocupe, que nós estejamos nesse momento, né? E em tão pouco tempo aqui, né, à frente da subgerência, eu já ouvi várias vezes, né? Várias vezes. Ah, porque aquele estudante, né, que vai optar pela educação, pelo curso técnico, olha que absurdo, gente, isso é um absurdo. Ah, aquele estudante que vai optar pelo curso técnico é porque ele não quer fazer uma faculdade. Ah, ele não vai continuar estudando. Isso, a gente está aumentando essa separação. A nossa missão enquanto profissionais da educação é justamente valorizar esse estudante. É falar assim, nossa, olha que estudante diferenciado, porque ele já tem esse olhar da formação para o trabalho. E a gente não pode, então, separar, é indissociável. Então, eu estou falando do intelectual, mas também eu estou falando do técnico e do manual, isso tudo integrado e, o mais importante, tendo o trabalho como princípio educativo. O trabalho como princípio educativo. Né? Dentro desse olhar de formação humana e integral. Nunca, jamais de forma separada. Tá bom? Se vocês tiverem, né, alguma questão, né, em relação a isso, aí, ó, o técnico deveria ter em todas, né, apoio muito técnico, muito obrigada. Quem escreveu aqui, não dá para ver o seu nomezinho, aqui está...
aparecendo, Ana Carla. Ana Carla, muito obrigada pelas suas palavras, tá? E você, enquanto pedagoga, a gente ter você compartilhar isso, né, as suas palavras, elas são de extrema importância em um momento muito importante que eu vou compartilhar com vocês agora, que é o momento que nós estamos num projeto de expansão da educação profissional. E aí, para a gente ter sucesso, né, nessa expansão, nesse projeto, que é um projeto do governo, que eu vou falar daqui a pouquinho, a gente precisa de profissionais como você, que apoia e que valoriza essa formação para o trabalho, que valoriza os cursos técnicos. Porque de nada adianta vir qualquer missão para a gente. Olha, a gente precisa aumentar, a gente precisa colocar de 100 e tantas escolas que ofertam curso técnico para as 400 e tantas escolas. Se a gente não tem profissionais que olhem, que valorizam a educação profissional técnica de nível médio, porque vocês, os alunos, todos os estudantes, eles vão se espelhar em profissionais como vocês. Então, a gente precisa muito desse apoio, tá? Um pouquinho do nosso retrato sobre os cursos técnicos hoje, né, na forma integrada. A gente tem das 411 escolas, 137 escolas que ofertam pelo menos um curso técnico, tá bom? Na forma integrada. Quando a gente pensa em 411 escolas, né, talvez muitos de vocês que estão aqui não tenham a dimensão, ou não, muitos de vocês têm, isso eu sei, mas talvez nem todos tenham a dimensão da realidade das nossas escolas aqui no estado, né? A gente tem escolas, pessoal, que tem quase 2.000 estudantes, como a Emílio Macedo, por exemplo, em Linhares, que a nossa equipe esteve muito recente, uma escola gigantesca. O colégio estadual também, que a gente tem aqui perto, né, que é enorme, mas a gente tem aquelas escolinhas pequenininhas que a gente chama de consórcio. Coloque aqui no chat, por favor, quem conhece alguma escola de consórcio, quem já foi em alguma escola de consórcio, quem já deu aula em alguma escolinha de consórcio, alguém conhece? Alguém sabe o nome de alguma escolinha de consórcio que a gente tem aqui na nossa rede? Olha, eu nunca ouvi falar, não conheço. Se eu contar para vocês, quem mais, gente? O André não conhece, né? Nunca ouvi falar. A coordenadora conhece, mas eu desconheço. Se eu falar para vocês que a gente tem quase, das 411 escolas da rede, a gente tem quase 50 escolas que compõem algum tipo de consórcio. Os consórcios são aquelas escolinhas bem pequenas, a ECO, isso, a escola, cadê? Sebastiana Grilo, isso aí, acertou, a ECOR de Colatina é sim uma escola de consórcio, tá? Compõe o consórcio Colatina com mais outras 2 escolinhas. Inclusive, foi uma das últimas escolas que viraram escolinhas de consórcio, tá? Muito bem. Eu estou falando isso, gente, para vocês entenderem por que a gente não consegue colocar cursos técnicos em 100% das nossas escolas, tá? É importante vocês saberem isso. A gente tem quase 50 escolas que fazem parte de algum consórcio. Essas escolinhas, gente, elas são bem pequenininhas. Você passa na frente, assim, elas parecem aquelas casinhas, sabe? São escolinhas muito pequenas. E nessas escolinhas, a gente tem, às vezes, 4, 5 estudantes matriculados. Às vezes a gente tem 10, 15, é um grupinho bem pequeno, e essas escolas, elas não têm diretor. O consórcio que tem diretor, porque a escola ela é tão pequenininha, e aí o diretor ele fica indo de uma escola a outra. Cada grupo podem ter até 5 escolas, tá? Então, por exemplo, quando um diretor que vocês conhecerem virar e falar assim, eu sou diretor de um consórcio, significa que ele cuida de
né? 1, 2, 3, até 5 escolinhas, né? E essas escolas juntas, elas precisam ter somadas, né, 100 estudantes. Tá? Então, a gente não consegue, por exemplo, levar curso técnico, né, ainda mais de forma presencial, às vezes numa escolinha tão pequena, por vários aspectos, inclusive no sentido de que a gente não vai conseguir professor para aquela escolinha. Né? A gente não consegue professor que saia de um município e vá até outro, a maioria está na zona rural, tá? Então, só para passar aí mais um retrato, né, do nosso cenário da educação pública escolar para vocês, tá? Então, voltando aqui aos nossos técnicos integrados, a gente tem hoje 137 escolas das 411, a gente tem um número excelente, se a gente for olhar só esse número, nós estamos muito bem comparado a outros estados brasileiros, tá? A gente já fez esse estudo, e o Espírito Santo comparado, fazendo aí um percentual de escolas, né, que ofertam com a rede toda, nós estamos muito bem, estamos nesse momento de expansão, que eu vou falar no finalzinho para vocês. Temos aí aproximadamente, né, 25 mil estudantes, 900 estudantes, esses dados todos retirados do SEGES, né? Como a gente falou, de quase 100 mil alunos do ensino médio, então é importante também fazer essa análise, tá bom, gente? De quase 100 mil alunos, aproximadamente, a gente tem aí, vamos arredondar, 25% dos nossos estudantes do ensino médio hoje, eles fazem um curso técnico, tá? Sabe qual é a média do Brasil? Vamos ver quem acerta. Eu falei agora o nosso, né? 25% dos nossos estudantes, em média, do ensino médio fazem um curso técnico. Vamos ver se alguém acerta. Qual é a média percentual no Brasil? 5%? Começaram bem, hein? Começaram bem. 3%, vocês acham? A Amanda colocou 15%. Vocês estão muito bem, gente, muito bem. Vou falar a resposta para vocês. A média, né, segundo o último censo, é de 10%. Então, nós estamos mais que o dobro da média nacional. O Espírito Santo, ele está muito bem, tá? Aí, o Charles acertou. Muito bem, Charles. A gente está muito bem comparado ao cenário brasileiro. Nós somos o 4º lugar do Brasil, fazendo, né, esse recorte com os estudantes do ensino médio, tá? E temos um quantitativo já muito bom de escolas que ofertam, tá? Algum curso técnico, e aqui a gente está falando da modalidade, da forma integrada. E como eu falei anteriormente, a chamada, né, ele entra por chamada pública, é aquele aluno lá do 9º ano, e a matrícula é única, não existe diferença de matrícula. Lá no final, do histórico dele vai ser um histórico único, né, vai ser um certificado único, e é claro, se alguém perguntar isso para vocês, inclusive, mas eu terminei o curso técnico agora, eu estou no 2º ano, eu já quero o meu diploma. Você vai falar o quê? Não, tem que esperar o final do ensino médio. O estudante não pode receber, né, nenhuma certificação, ele não está habilitado, né, como profissional da área técnica antes dele concluir o ensino médio, tá bom? Só com o ensino médio encerrado, tá bom? E é feito, né, ali no mesmo turno, porque a gente está falando ali de matrícula, no caso do integrado, né, porque a gente está falando aí de uma matrícula única, tá bom? E aí, outra pergunta que eu queria fazer para vocês aqui. Quem conhece, já ouviu falar, já leu um documento chamado Catálogo Nacional de Cursos Técnicos? Coloca aqui no chat, estou adorando a participação de vocês no chat, tá? O Tiago ia colocar 8%, aí, Tiago, você iria acertar.
Opa, já temos aí, ó, esse material como parte de pesquisa de mestrado. Quem que colocou a pesquisa de mestrado? Amanda nunca leu, Francisco, né, ele já leu de alguns cursos, o André também conhece, né, mas nunca acessou. A partir de hoje, eu queria muito fazer um pedido a vocês, quando vocês tiverem um tempinho disponível, tá? Hoje, esse documento, ele está todo no formato online, tá? Mas ele é, gente, vamos dizer assim, ele é o ponto de partida, tá? Quando a gente fala de curso técnico, o ponto de partida é o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Não adianta a gente estudar nada se a gente não ter acesso, não fazer uma leitura, um aprofundamento nesse catálogo, porque ali tem todos os cursos técnicos disponibilizados e autorizados aqui no Brasil, tá bom? Hoje a gente, né, a CEDU oferta aí quase 40 cursos técnicos, tá? De todos os mais de 200 que tem no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. É uma quantidade enorme, se a gente comparar, né, com, inclusive, outros estados. A gente pretende, né, a partir do ano que vem, inclusive, fazer uma análise se vale a pena a gente, isso tudo, né, a gente terá um parceiro conosco, que é a Fundação, o Itaú estará com a gente nesse processo, para a gente saber se a gente continua aumentando ter mais cursos técnicos, né, de aumentar a variedade, ou se a gente começa a restringir um pouquinho mais, né? A gente vai fazer todo um estudo aí ao longo desse ano, junto com o Itaú, que vai nos apoiar nesse processo, tá? E esses cursos, eles são definidos, né, a partir das demandas das superintendências. Então, as superintendências encaminham para a gente, né, eles fazem toda uma escuta ativa nas escolas, com os estudantes, com os profissionais. Tem também as demandas locais, né, os arranjos produtivos locais, que talvez, né, muitos de vocês já ouviram falar. Então, a partir disso tudo, assim, não é de forma aleatória, né? Nada é aleatório. Se tem um curso técnico e ele é ofertado pela CEDU, teve por trás dele todo um estudo, todo um levantamento, né, toda uma escuta ativa para poder a CEDU falar, não, então a partir do ano que vem, esse curso estará disponível na rede, tá bom? A gente tem, eu não vou aprofundar aqui, não dá tempo, mas existe, pessoal, todo um fluxo quando a gente fala de cursos técnicos, né, que começa, inclusive, com uma portaria de criação. A gente hoje, né, a nossa portaria deste ano está no setor de regulação, prontinha para ser publicada, e ali tem todos os cursos técnicos que estarão, né, abertos, vamos dizer assim, que estarão criados agora nesse ano de 2023. Quando se cria o curso técnico, depois existe toda uma tramitação, né, relacionado a ele, dessa oferta, né, que passa pela superintendência. Então a gente tem os atos autorizativos, né, tem as normativas, tem a resolução do nosso Conselho Estadual de Educação. Não é tão simples como a gente pensa, né? Só vou ofertar o curso técnico e acabou. Existe por trás disso toda uma equipe, muitos profissionais nas superintendências que acompanham, né, a regulação disso até lá no final, quando esse curso, né, ele é autorizado e tudo mais, e aí quando o estudante vai receber, então, esse certificado, né, dessa formação técnica, tá? Por meio da CEDU. A Valdemara, né, a minha escola é integral, de 7 horas, e oferta o concomitante, sim, concomitante, que a gente vai falar agora também como forma de oferta, tá? Deixa eu passar aqui. E agora, então, aproveitando a Valdemara, né, falando um pouquinho dos nossos concomitantes. Olha a diferença de quantidade do integrado para o concomitante. Então, só de cara a gente já percebe essa disparidade,
porque a gente estava falando ali de aproximadamente 25.000 estudantes no integrado, e agora a gente está falando ali de 700 e pouquinho no concomitante. Então, só daí, pessoal, eu já apresento um dos nossos grandes desafios, que é justamente a gente crescer nessa forma concomitante. O concomitante, ele só acontece por meio de parcerias. Ele não é, a SEDU não é ofertante. Quem oferta esses cursos são parceiros, seja via Pronatec, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, seja via parceria com alguma empresa, no caso Senai, tá? E aí a gente tem, então, 2 matrículas. Então, o estudante, ele talvez não escolheu ali no 9º ano, né, fazer, então ele, no ensino médio, ele quis fazer um curso técnico, para ele vai ser essa modalidade, a forma concomitante, tá bom? Que ele vai fazer no contraturno dele, tá? Depende, tem cursos que tem menos módulos, tem cursos um pouquinho, né, que tem ali 4 módulos, depende do curso que ele vai fazer, tá bom? O mais importante para vocês saberem, tá, gente? São 2 matrículas. Então, a gente está falando aí de 2 matrículas. Porém, se alguém perguntar para vocês, eu terminei aqui o meu curso concomitante, acabei de fazer por meio do Pronatec e eu terminei. Eu quero o meu diploma agora. A resposta é não. Assim como lá no integrado, o concomitante, ele também precisa concluir o ensino médio. Tá bom? Hoje, né, a gente tem, nesse momento atual, na data de hoje, Pronatec, temos parceria com os Senais do Estado, 8 unidades do Senai, que o Senai, né, como vocês sabem, ele oferta cursos técnicos na área industrial. E é importante ressaltar que o próprio Conselho Estadual de Educação já nos solicita, né, já solicita a SEDU, inclusive há muito tempo, por que a gente não aumenta cursos técnicos na área industrial? E a gente sabe, pessoal, principalmente vocês que já foram alunos de cursos técnicos, né? Dependendo do curso, o laboratório que precisa, a estrutura, a rede física, ela é imensa. E a SEDU muitas vezes não tem esses laboratórios, né? Muitas vezes não tem essa estrutura. Então, a gente, né, precisa aí de muitos parceiros para nos auxiliar nesse processo. O Senai é um desses parceiros, tá? Pronatec, né, que é o maior programa de acesso ao emprego, né, do Brasil. Então, o Pronatec, ele também é um guarda-chuva enorme com vários tipos de cursos, e a gente tem uma parceria, né, aqui hoje em 15 escolas da rede estadual que ofertam Pronatec, desde aqueles que já ofertavam antes, quanto as 5 escolas que começaram a ofertar agora esse ano, em 2023. E para quem não sabe, e essa é uma notícia muito legal, né? A gente tem uma parceria com o Colégio Lions, lá de Cachoeiro, e o IFES, também de Cachoeiro, por quê? É uma parceria inédita, inclusive, no Brasil, né? Uma parceria de sucesso, onde os nossos estudantes, eles terminam a aula de manhã, eles vão lá no IFES à tarde, são 2 cursos técnicos, né, mecânica e mineração, e o currículo, gente, nós estamos integrando esse currículo. Então, nós estamos criando um projeto pedagógico unificado mesmo, né? E aí a gente vai passar a falar, ao invés de só concomitante intercomplementar. Então, pode ser que daqui para frente vocês escutem muito esse termo, e vocês vão ouvir falar muito, porque a partir do ano que vem nós temos em vista, né, outros IFES que entrarão como parceiros da SEDU. Então, dependendo da localidade de onde vocês estão agora, provavelmente a partir do ano que vem, nós teremos estudantes que estarão num turno nas nossas escolas e depois vão no contraturno em algum campus do IFES, e
não é nada separado, vai ser tudo unificado. Lá no Lions, inclusive, a gente tem uma professora articuladora que ela está o tempo todo em contato com a equipe articuladora do IFES, fazendo essa integração. Gente, isso é uma vitória para a gente, né? Vamos pensar que praticamente há, sei lá, quantas décadas a gente trabalha nas caixinhas, né? Trabalha tudo separado. E a gente está falando agora de uma integração real e efetiva entre duas instituições e entre uma que é a maior referência, né, de curso técnico, que é o Instituto Federal, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Deixa eu dar uma olhadinha no... O IFES veio, tô aqui no chat, né? O IFES veio e só contribui cada vez mais para a formação da classe trabalhadora. É isso, é exatamente isso. O olhar do IFES é um olhar assim, a gente aprende o tempo todo com eles, né? E realmente ali essa formação, como eu falei lá no início, né, o trabalho como princípio educativo, que é algo que a gente precisa, né, assim, colocar, enraizar isso, né, no nosso currículo da CEDU. Isso eles já fazem lá há décadas e décadas, né? E engraçado que eles, essa parceria agora recente com o Lions, a própria equipe do IFES nos reportou, eles falaram assim, a gente está aprendendo muito com vocês, porque integrar nunca foi uma tarefa fácil, né? E aí integrar duas instituições a gente está aprendendo muito. Então a gente aprende muito com eles, né? E eles aprendem também muito com a gente. O Charles está falando aqui que, Charles, que legal. Sua mãe fez Pronatec. O Pronatec, ele muda vidas, né? Ele dá oportunidade única para quem faz. Inclusive, eu estou pedindo muita coisa para vocês, né? Mas é porque a gente precisa, nas escolas que ofertam o Pronatec aqui da nossa rede, se vocês estão em alguma dessas escolas, ou irão para alguma dessas escolas, né? A gente precisa falar para esses estudantes que fazem o Pronatec, né? Olha, eu sei que vocês estão cansados, eu sei que vocês têm muitas atividades, mas não desistam, porque vai ser difícil agora, mas lá na frente esse curso vai ser muito importante para você, né? O Charles falando que o IFES é a minha segunda casa, 8 anos estudando lá. Olha que maravilha, Charles. E saber que o IFES é um grande parceiro nosso, né? E que está apenas começando, tá, Charles? A parceria na oferta dos cursos técnicos, ela veio para ficar e a gente tem hoje só um. Para o ano que vem, a gente vai ter também Santa Teresa, na Escola Frederico Preti, com com o campus de Santa Teresa. Ontem tivemos uma reunião, né, com a Sana Andréia, não sei se você conhece, Charles, lá do IFES, né? Trabalha na pró-reitoria, e nós teremos muitos campos vindo para auxiliar nos cursos técnicos, tá? Na oferta. Bom, para a gente encerrar, já estou finalizando, só para vocês entenderem a discrepância, né? A gente tem aí uma força no integrado, em paralelo, né, com o concomitante, como a gente viu. E aí, para o ano que vem, nós temos uma série de ações que nós já estamos fazendo agora, e que, assim, a equipe não para, a gente não para um minuto, para poder consolidar essas parcerias, para que chegue o ano que vem, né, para as nossas escolas, cada vez mais e mais ofertas, e que mais estudantes possam aderir, né, aos cursos técnicos. Então, só para vocês entenderem um pouquinho da nossa dinâmica nesse momento, né, nós estamos fechando parcerias, tá, com a Fundação Telefônica Vivo, como eu acabei de falar, com vários outros campos, né, do Instituto Federal do Estado inteiro, né? A gente, Vila Velha, Nova Venécia, Alegre e muitos outros, São Mateus, que já, assim, já sinalizaram, já falaram, só estamos aguardando vocês, tá? A gente tem SENAC, né, o Sistema S, que já é nosso parceiro,
que a gente agora vai ampliar. Então, o Senac agora ele vem também. A gente pretende agora, no segundo semestre, ofertar os cursos FIC, que a gente chama, né, que são esses cursos de formação inicial e continuada, de recepcionista, né, assistente de logística. São esses cursos curtinhos, mas a gente quer dar essa oportunidade também. O Incapé entrou como parceiro também, né, para ajudar todo no apoio. Eles são ótimos mesmo, né? O Incapé está entrando na parceria, no sentido de disponibilizar, né, os seus laboratórios, o seu corpo técnico mesmo, as suas áreas, né, para ter aulas lá, alguma disciplina, né, poder utilizar os espaços deles, né, na área de cursos de agropecuária, cafeicultura e muitos outros, né, de eixos mais específicos. E vou ressaltar a questão da compra de vagas. Ontem saiu publicada uma portaria conjunta, que é uma portaria entre a SEDU e a Secretaria de Desenvolvimento. Então, foi criado um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho, gente, vai, daqui a uns meses, nos indicar quais são as principais demandas para a gente poder comprar de escolas parceiras, né, EdTech, CEDTech, Novo Milênio, essas escolas de cursos técnicos, para a gente poder comprar alguns cursos que possam atender essas demandas, tá? Visando aí o desenvolvimento do Espírito Santo. Tá bom? Então, por isso que a gente fala que nós temos literalmente dois mundos aqui dentro da SEDU, né, de cursos técnicos. Aquele mundo que já é nosso, que a gente oferta, que é o integrado, e aquele mundo que a gente não oferta, mas que a gente, por meio de parcerias, consegue ofertar, que são os concomitantes. Temos um enorme desafio, que é crescer um pouco mais, né, dentro do concomitante, que mais e mais alunos possam ter essa formação para o trabalho de uma forma, né, de muita qualidade, de muito respeito e principalmente de muita responsabilidade, tá? Encerrando então agora, a gente tem o governo do estado escolheu, dentre algumas outras, né, dentre algumas outras, deixa eu só encerrar aqui o meu compartilhamento, o governo do estado, ele escolheu a educação profissional como um dos seus projetos prioritários. Então, isso já diz respeito à nossa todos nós, né, a nossa responsabilidade, que é crescer, trazer mais alunos, né, para a oferta desses cursos técnicos, dizer que não há separação, não é porque ele está fazendo uma formação para o trabalho no seu ensino médio que ele vai terminar o ensino médio e não vai fazer uma graduação. Isso, gente, é uma coisa que precisa assim, acabar, né? É a gente valorizar esse estudante, valorizar, inclusive, pela escolha dele de já ter esse mindset, essa mentalidade da educação voltada para o trabalho. Vamos lembrar que a escola é uma instituição recente. A escola, ela tem esse formato, né? Claro, o formato que a gente conhece hoje, pessoal, é um formato de 200 anos atrás para cá. Já o trabalho não, né? E antigamente a educação ela se dava pelo trabalho. A gente estava falando de uma coisa só, que depois, né, houve essa separação e que a gente sabe, e que a gente tem essa missão como entusiastas, como profissionais de educação, de falar assim, vem cá, aluno, você está fazendo uma boa escolha, porque você se preocupa com a sua jornada profissional e nós estamos aqui para te apoiar no que você precisa, tá bom? Eu encerro por aqui, deixo aí, né, o nosso e-mail, os nossos contatos, fiquem muito à vontade, sempre que vocês precisarem de qualquer informação, né, tanto dos cursos técnicos, quanto, né, das ações e projetos que a Nath apresentou, nós estamos à disposição no que vocês precisarem, tá bom? Muito obrigada. Tem alguma dúvida mais no chat? Deixa eu olhar aqui. Obrigada, Vidal, que bom.
Acho É, que não. Ah, que bom, obrigada. Júlia, Natália, aqui no chat eu acredito que todas as perguntas, né, já foram respondidas e vocês estão sendo elogiadas aqui, a gente queria agradecer, foi muito importante esse web, eu tenho certeza que muitos professores não tinham, né, a dimensão da grandiosidade dos programas citados por vocês, então, assim, foi imprescindível esse momento junto aos nossos professores ingressantes. Muito obrigada mesmo a vocês duas, a Gerência de Ensino Médio, por ter topado participar hoje e amanhã conosco. E se vocês quiserem deixar algumas últimas palavras, fiquem à vontade. Quer falar alguma coisa, Natália? Só agradecer mesmo a oportunidade de conversar com os ingressantes, com os professores, pedagogos, e nos colocar à disposição novamente. Muito obrigada mesmo, meninas. Foi muito, muito, muito importante essa fala de vocês. Com relação à nossa atividade de hoje, já está disponível lá, tá, pessoal? Na nossa sala da formação. Se por acaso vocês estiverem com dificuldade naquele checklist que faz na atividade, eu coloquei todos para serem automáticos. Então, assim, se você já mandou a sua atividade, pode ficar tranquilo, porque ela não some. Então, é só você clicar de novo na atividade, apertar F5, que deve aparecer automático, tá bom? Qualquer dúvida, se persistir, me manda um print que a gente tenta resolver isso lá no e-mail, tá bom? A atividade, ela é pelo formulário, tá? Tá lá já na plataforma. Beleza, gente? Só aparece um arquivo Word. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se ele não está oculto. Espera aí, só um minutinho. Ah, tá. Tava oculto, tá, gente? Perdão. Já coloquei aqui. Deixa eu só retirar. Ela já está aparecendo. Só que ela estava com uma restrição para uma outra atividade. Eu vou retirar essa restrição aqui. E o checklist ele vai aparecer automático também, tá, gente? Assim que vocês clicam e enviam a atividade, ela vai aparecer. Pronto, agora já está aparecendo lá. Qualquer dúvida, pessoal, só Escola Professor Juraci, estava oculto, tá? E aí a gente colocou agora para aparecer. Beleza, gente? Qualquer dúvida com relação à atividade, podem me mandar e-mail. Eu mandei um aviso para vocês lá na plataforma e avisando para vocês que agora as atividades elas não serão mais diárias, elas serão semanais. Então, as atividades, por exemplo, a atividade de ontem, a atividade de hoje, ela só vai fechar amanhã, às 23h59. Então, todo o início da semana, a gente já vai abrir todas as atividades. Então, na segunda-feira, vocês já vão ter acesso à atividade de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E ela só fecha agora na sexta, às 23h59. Tá bom?
a gente quis atender algumas solicitações de vocês para ajudá-los, né? Porque essa questão do diário estava mais complicando do que ajudando. Então, a gente pensou dessa forma, deixar as atividades agora semanais. Ok? Então é isso, gente. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada por mais um dia juntos. Um bom trabalho e até amanhã. Amanhã a gente volta com a gerência de ensino médio também para conversar agora sobre o circuito de gestão, tá bom? Beijos, abraços a todos. Qualquer dúvida, estamos no e-mail e no telefone. Tchau, tchau.